Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulo 4, descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ru, e Zobal, e Raías, filho de Zobal. Gerou Jaate, e Jaate gerou Aumai e Laade. Estes são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, e Isma, e Adibás. E era o nome da sua irmã Leopone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Relá e Naara. E Naara deu luz a Auzão, e a Efé, e a Temeni, e a Rastari. Estes foram os filhos de Naara, e os filhos de Relá, Zerete, Isai e Etnã. E Có gerou Anube e Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo os meus termos amplificares, e meus termos amplificares, e a tua mão não for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe conceda o que lhe tinha perdido. E Quelube, irmão de Zoá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom, e Estom gerou a Bet-Rafá, e a Passeia, e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Zeraías, filho de Otoniel, Arate, e Meonatai gerou Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai dos vales dos artifícios, porque foram artifícios. E foram os filhos de Colabe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, filho de Elá, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zife e Zifa, e Tíria e Azareel. E os filhos de Asha, Geté e Mered, Efé e Jalom. E ela teve mais a Miriam, a Samaí, a Isba, pai de Estemoá. E a sua mulher judia gerou a Gered, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitsia, filhos de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, e o Garmita, e Estemoa, o Macatita. E os filhos de Simeão, Aminon, e Rinai, Bet-Hanã, e Tilon. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Mereza, e Selá foi também das famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeia. Como também Joquim, e os homens de Cozeba, e de Joás e de Zarefe, que dominaram sobre os moabitas, e de Jazubilém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitaram nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali como rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jaribe, Será e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibizão, e seu filho Misba,
E o filho de Misba foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba e em Molabda e em Hazal, Sual, e em Bila, e em Ezen, e em Tolade, em Betuel, e em Hormá, em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Azarzuzim, e em Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou, e foram as suas aldeias Etã e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azar, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mozababe, e Janleque, e Josá, filho de Amazias, e Joel e Jeú, filho de Josibias, filho de Zeraías, filho de Aziel, e Elionai e Jacobá e Joseias, Asaías e Adiel, Gesimiel, Benaía, Ziza, filho de Zifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Zinri, filho de Zemaías, estes registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e as famílias dos seus pais se multiplicaram abundantemente e chegaram até a entrada de Gedor, o oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil, a terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se acharam ali, e a destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Zeir, e a Palatias, e a Nearias, e a Nefaías, e a Uziel, filho de Ize, levaram por cabeças e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitaram ali até o dia de hoje. Assim seja.